Oi, gente! Lá tô eu aqui de novo. Cá tô eu aqui de novo, né? A ideia que eu tive hoje para conversar com vocês é em relação a gente ter algum tipo de estudo, tá? Em relação ao inglês, já que eu sou professora de inglês, muita gente acabou me pedindo para eu falar um pouquinho em relação ao inglês em si, especificamente, e como fazer isso, né? Então, assim, eu estava pensando esses dias sobre isso, o que falar aqui para vocês e o que eu poderia ajudar para quem já está estudando inglês, para quem nunca estudou e está querendo começar agora. Então, assim, vamos começar do início, tá? Pensar em alguém que nunca estudou ou que já estudou em vários lugares e acabava parando, não saiu do básico, né? Então, começa um curso, começa em outro lugar, para de novo, enfim. O que fazer nesses casos, assim, né? A primeira coisa que eu penso é em relação a onde você está estudando, né? Então, de repente, se preocupar se você está escolhendo uma metodologia que seja de acordo com o seu perfil. Existem no mercado hoje em dia muitos tipos de metodologias diferentes. Eu trabalho especificamente em um curso de idiomas e uma escola de ensino regular, normal, de escola mesmo, né? Colégio. E em ambos os lugares, eles se preocuparam com a metodologia do Communicative Approach, que é a metodologia comunicativa, né? É considerada como se fosse a melhor, a mais tradicional, a mais antiga, no sentido dos tempos modernos, claro, né? Mas isso não quer dizer que outras metodologias existentes não sejam boas, né? Eu já trabalhei em outros lugares e eu vi funcionar muitos tipos de metodologias e que foi maravilhoso. Inclusive eu mesma já fui aluna de vários lugares, né? Eu como aluna, eu estudo inglês desde os 5 anos de idade, então eu passei por várias escolas diferentes. E o que eu tenho visto depende muito de como você é. Então, assim, já começa com temas como: para você é melhor ler, ou é melhor escrever, ou é melhor ouvir, ou é melhor falar. Segundo, qual é o seu objetivo mesmo no ensino e estudo de idiomas, né? Para que você está aprendendo? Você está aprendendo porque você quer fazer uma entrevista de emprego, porque você quer, de repente, passar no Enem, num vestibular da vida por aí, ou você quer fazer uma prova de mestrado, né? Então, pensar realmente em por que você está estudando idiomas, né? Ah, não, eu quero só por hobby. Excelente. Eu tenho pessoas, alunos particulares, inclusive que eu dou aula particular, vou na casa das pessoas, e tem gente que está estudando porque quer viajar, quer simplesmente poder ir para um restaurante e pedir o que quiser do cardápio, porque a pessoa vai entender tudo que está ali. Isso é ótimo, maravilhoso. Tem outras pessoas que vão, sei lá, fazer uma prova do Instituto Rio Branco, que é uma coisa para, né, ser um cargo público muito alto, então a prova é um nível muito alto. Então também pode ser uma possibilidade para você, né? E aí os tipos de ensino serão importantes na hora da sua decisão. Porque se você vai, sei lá, vamos pensar aqui, Instituto Rio Branco e Enem, é leitura, não vai ter nenhum tipo de entrevista, né, oral, falando. Já se for pensar para um mestrado ou para uma entrevista de emprego, já além da parte escrita, eles também fazem prova oral. E aí você vai ter que se preocupar com pronúncia, com fluência, falar com naturalidade. Então tudo isso vai interferir em relação ao seu estudo, né? Ao que você realmente está buscando no seu estudo, tá? Então por isso que é importante a gente escolher bem a escola. Não pense que porque é caro vai ser bom, que o barato vai ser ruim. Porque eu já vi lugares que era barato e era bom, e já vi lugares que é caro e era ruim, mas também já vi muitos lugares, porque a gente vai pela maioria, né? A maior parte das escolas caras é porque realmente tem uma qualidade melhor, né? Por isso que paga melhor um professor, porque eles têm condições financeiras de pagar um bom professor. Se a escola é muito barata, talvez a hora-aula do professor não seja tão alta, e aí ele não vai. Um professor de boa qualidade, que ele sabe que ele é de boa qualidade, ele vai buscar entregar o currículo dele em escolas que paguem melhor. Então, por isso que tem um pouco essa questão da diferenciação de preço, tá?
mas não é 100% de chance, não. Eu já vi sim, não posso dizer nomes, né? Mas eu já vi sim. Aqui em Fortaleza, ai, meu cabelo tá agora que eu vi meu cabelo. Oh, meu Deus. Fortaleza, que é onde eu moro, e em Porto Alegre, que é onde eu estudei quando criança e adolescente, e eu vi ambos os casos, tá? Então, assim, extremos do Brasil com as mesmas situações, tá? Em relação a nível de qualidade, em relação a preço também, tá? Mas uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui para vocês. Quando vocês pensam em escola, tá? Quando vocês foram alunos, não sei se ainda tem algum que é meu aluno, pode estar assistindo isso, né? Mas eu tô pensando aqui para os meus amigos, né? Eu faço meus vídeos pensando basicamente nos meus amigos. Então, assim, a minha faixa etária, uma faixa etária ali que já passou dos 18. Então, assim, é um pessoal que já passou por escola, já terminou terceiro ano ali, né? Escola regular. E o que é que eu queria trazer a ideia para vocês? É que na mesma escola, vamos pensar numa situação, que você estudou, fez ali até o terceiro ano, e que você teve o mesmo professor da sua classe toda, todo mundo era um professor só, sei lá, 30, 40 alunos numa sala. Era o mesmo professor, era o mesmo material didático, porque era o mesmo livro adotado, o professor escolhia um livro, todo mundo comprava aquele livro e a aula era com aquele livro. Na mesma escola, tendo a mesma aula. Então, professor, livro, escola e aula. Tudo era a mesma coisa. O que é que diferenciava um aluno tirar 6 numa prova ou 7 para passar? Todo mundo passou. 7 para passar e aquele topíssimo que tira 10 para passar. Tem algumas questões aí que a gente precisa debater, tá? Uma das questões que eu fico sempre filosofando, eu filosofo sobre a vida, gente. Por isso que eu resolvi fazer esse canal, porque eu penso demais. Mas assim, ó, uma das questões que tem que ser levada em conta, tá? É o mesmo professor. Então, você está recebendo o mesmo input de conteúdo, né? Seu cérebro está ali recebendo aquela mesma informação que o seu colega do lado. Sendo que pode acontecer que a pessoa, as múltiplas inteligências, então de repente você tem uma facilidade com idiomas. Pode acontecer. Eu sempre amei inglês, desde criança. Então, eu nunca fiz o teste, mas provavelmente vai dar. Eu sou formada em letras, assim, sempre gostei de matemática. Ui, não mesmo. Sempre ficava de recuperação em matemática. Vixe, tomara que meus alunos não estejam vendo esse vídeo. Gente, pelo amor de... Enfim, foca, Kelly, foca. Múltiplas inteligências. Então, eu tinha facilidade, até hoje eu acho que eu tenho, com idiomas, com línguas em geral. Português, para mim, eu sempre adorei assistir aula de português, eu sempre adorei assistir aula de inglês. Então, para mim, é uma facilidade, é uma coisa boa. Show de bola. Já como eu brinquei aqui, matemática não é meu forte, nunca foi meu forte. Eu sempre tive aula, pobre da minha mãe sempre pagava aula particular para mim de matemática, porque eu era fraca, não sabia nem técnica de estudos para matemática. Depois, gente, depois eu descobri, se tivesse aqueles alerts assim, eu não sei editar vídeos, mas que seria legal de botar agora assim, pá, dica de matemática. Fazer exercício, eu não sabia que era isso. Eu achava que assistir aula, o professor tá lá no quadro dando aula, entendi, pronto, na prova eu vou saber fazer. E não é. Numa prova de história talvez seja, porque uma prova de história é você entender o conteúdo e dali você dá a sua análise, né? Uma análise crítica ou não, ou só uma descrição. Mas é a partir do que o professor está dando. Em matemática não, você tem que fazer exercícios, né? Então quem tem uma habilidade mais em raciocínio lógico matemático, talvez sinta dificuldade em linguística, que é o caso de humanas, né? Então assim, pode acontecer isso, mas eu deixo já bem claro para todo mundo aqui. Não é porque você não tem esta habilidade linguística, né? Assim, realmente uma facilidade para essa área. Então quer dizer que eu nunca vou aprender inglês. De jeito nenhum, não é isso, gente. Todo mundo é capaz de aprender tudo, tá? Não tem isso, não se preocupem com isso. A questão é realmente o como você faz isso e o quanto você se dedica a isso, entendeu? Então, por exemplo, no caso do inglês, tá? Uma coisa simples que vocês precisam entender, assim, ou utilizar em sala de aula. Eu li um livro, depois eu posso até... não trouxe, aqui tá lá nas minhas coisas. Mas eu li um livro de um autor italiano que mora no Brasil. E ele falou muito da importância da gente escrever quando estuda, tá? E da importância de quantas horas extra aula você estuda.
Então, por exemplo, aula de inglês. Normalmente ali é entre 1 hora e meia de aula, né? 1 hora e 15, depende do curso que você estiver matriculado. Mas vamos pensar, para ser redondo, que eu já sou de humanas, para ser redondo, 1 hora, certo? Então, assim, pensa assim, tem 1 hora de aula na segunda e 1 hora de aula na quarta. Necessariamente tem que ter no mínimo mais 1 hora para cada aí de aula que você estudou, 1 hora a mais para você estudar em casa. Então, se você estuda segunda e quarta, que tal, né? Segunda e quarta, que tal fazer na terça e quinta um estudo em casa, você e você mesma? Eu mesma, Irene, tipo isso, né? Então, assim, você sentadinho, como eu tô aqui na minha casa, sentada na minha mesa de estudos, focada no meu quarto, com porta fechada, para realmente estudar. Você precisa disso, tá? Tem muita gente que acha, eu assisti a aula, entendi tudo. Não vou nem pegar no livro. Chega em casa, guarda o livro, chega na quarta-feira, pega o livro de novo, assiste a aula de novo, guarda o livro de novo, fica sexta, sábado, domingo, para segunda-feira pegar de novo esse livro. Não é assim, gente. Vocês precisam ter aquela 1 hora a mais em relação à aula que foi estudada. Para as pessoas ansiosas, importante, não foquem em querer estudar o que vai ser estudado ainda. Estou falando de idiomas, tá? Não estou falando de história e geografia. Vamos falar de idiomas. Não se preocupem em querer ir atrás de, aula que vem eu vou aprender sobre passado. Então já vou logo estudar passado, como é que se fala os verbos no passado, sei lá, porque eu vou ter aula de passado. Não. Foque em o que a gente aprendeu até agora. Então, até a aula passada, o que foi estudado. Por quê? Porque é muito vocabulário. Em inglês, eu cheguei a essa conclusão sozinha agora. Vou falar uma coisa assim, eu filosofando de novo, tá? Eu acho que idioma é muito vocabulário. Pelo menos em inglês, né? Que é o meu caso. Eu aprendi espanhol, o espanhol também tem um pouquinho de gramática, um pouco mais difícil que o inglês, porque tem conjugação verbal. Mas em inglês especificamente, é basicamente vocabulário. Se você falar, se você souber as palavras, você vai conseguir juntar essas palavras para poder se comunicar. Eu me lembrei agora de um caso, quando eu estava aprendendo espanhol ainda, estava num curso matriculado, bonitinho, e eu fiz por 3 anos espanhol sábado à tarde. Era de 1h30 às 5 da tarde. Olha aí a minha determinação, eu não faltava, viu? E aí, o que acontecia? Eu acho que eu estava no segundo semestre. Teve uma promoção, fui lá para Porto Alegre, de passagem aérea. Fui para Porto Alegre. Aí, ok, curti minhas férias, foi massa, Porto Alegre, amo, beijo para todos os meus amigos de Porto Alegre. Aí, quando voltava de Porto Alegre para Fortaleza, no meu voo, eu estava sentada na janela. Do lado tinha um casal de argentinos que estavam vindo, eu não sei se eles iam para Fernando de Noronha ou era para ficar mesmo em Recife, eu sei que eles iam descer em Pernambuco. Então a gente foi de Porto Alegre a Pernambuco, esses dois, um casal de senhorzinhos, assim, velhinhos, nem muito velhinho não, mas eram tão fofos que eu linkei na minha cabeça que era tipo meus avós, assim. Eles sentados do meu lado, argentinos. E eu, a pessoa comunicativa, né, que não me aquieto com a boca calada, tenho que falar, tenho que puxar assunto, puxei assunto com eles na viagem. E aí eu perguntei assim, vocês falam espanhol? Com aquele espanhol bem primeiro semestre, assim, tô aprendendo, né? Aí eles me perguntaram, né? Você fala espanhol? Eu digo, olha, vou te contar. Eu estudo espanhol, é que nem eu falo no francês hoje em dia, né? Eu digo, j'étudie français, je ne parle pas français, porque, né? Não. Mas eu estudo, né? Então, na época, eu disse isso. Eu digo, olha, eu estudo espanhol, eu não sei 100% do espanhol. Ele, então vamos falar em espanhol, que eu queria pegar contigo umas dicas de o que fazer aqui no Brasil. Se tem diferença do Brasil e a Argentina, eu tinha dito para eles que eu conhecia a Argentina. Então, eles já queriam saber, assim, dicas culturais mesmo, de coisas diferentes que temos, né, de um país para o outro, ou o que fazer lá. Eu acho que era Fernando de Noronha, não tenho certeza. Eu tinha dito que eu já tinha ido e tal, e estava dando dicas, né? Aí ela, então fala em espanhol, porque pra gente vai ser mais fácil, eu não sei falar português e tal, isso no avião. E aí eu comecei a falar em espanhol com eles. E o que eu falei? Primeira coisa, porque eu tenho uma vantagem, eu não tenho vergonha, né? Não tenho vergonha de errar, não tenho vergonha de falar com gente que eu não conheço. Então isso é um plus para quem tá aprendendo idiomas. Mas o que eu falei foi assim, gente, eu tô no começo do curso, eu não sou fluente em espanhol. Então, eu vou falar aqui no espanhol que eu sei. E eu não sei conjugação verbal. Tipo assim, em português a gente fala
Eu como, eu comi, eu comerei, né? Então, pelo verbo, você sabe que tempo é. Espanhol também é desse jeito. E aí eu não sabia as conjugações, porque, tipo, básico, você ainda tá no presente, você não tá falando do passado, por exemplo. Ou, tipo, eu chegar e dizer, quando vocês forem para o tal canto. Eu não sei que tempo verbal é esse em espanhol. Então, o que é que eu combinei com eles? Eu digo, gente, é o seguinte, eu vou falar em espanhol com vocês, mas eu vou falar tudo doido, porque eu não sei conjugar verbo. Então, vocês adequem na cabeça de vocês aí qual é o tempo verbal do verbo que eu vou falar. Então, eu posso dizer assim, eu como amanhã. Aí você entende que eu tô falando de futuro. Eu como ontem. Aí você entende que eu tô falando de passado. E assim foi. Foi super legal. A gente passou não sei quantas horas, que eu não sei nem quantas horas foi. Mas no mínimo umas 3 horas aí, né? Porque... Ou mais, eu acho até. Enfim, fomos, era um voo direto até essa cidade deles. E de lá eu segui ainda a viagem porque eu vim pra Fortaleza. Então, assim, foi muito legal pra mim, eu me senti, né? Tô falando com argentinos nativos. E pra eles foi super legal porque eles estavam pegando as dicas que eu tinha pra falar ou que eu achava do lugar que eles estavam indo. Então, foi uma interação comunicativa maravilhosa. De idioma, nem tanto. Mas mesmo assim, eu ainda pratiquei um pouquinho que eu já sabia. Então, isso é muito importante em relação ao inglês. Vocês, em qualquer outro idioma, vocês pensarem que comecem a diminuir essas barreiras que a gente tem de querer falar perfeito, de querer falar certo. Eu sei que adulto tem muito isso, porque a gente já errou muito na vida, então quer acertar. Se a gente está estudando é porque a gente quer falar certo. Perfeito, isso é lindo, são ótimos pensamentos que a gente tem que ter. Mas na hora de falar, não se preocupa com isso. Porque qual é o problema? A gente vai se bloquear muito mais. A gente vai dizer, não, é melhor eu falar pouco para errar pouco. E aí você não pratica, você não está interagindo, entendeu? Então tem essa questão também da gente não se bloquear, tá? Então, falei de inteligências, né, multi-inteligências, falei dessa questão dos bloqueios e técnicas específicas, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre técnicas específicas, só que eu tô com medo desse vídeo ficar muito longo. Então, eu vou só dar uma e depois eu faço um vídeo só sobre técnicas. Ou quem sabe eu separo em habilidades só para quem quer aprender a ouvir, o que pode ser feito para melhorar o listening. Ou para quem quer aprender o speaking, o que são técnicas para poder melhorar o speaking. E assim a gente vai, né? Tô aprendendo e vou aprendendo aqui junto com vocês. Mas vocês depois me falam aí o que vocês querem aprender especificamente, tá? Pode ser tema gramatical também do inglês, vale, tá? Então, a primeira dica que eu queria dar, só para deixar esse vídeo com alguma dica, é o seguinte... lembra que eu falei pra vocês que, pra mim, é minha opinião, não é nenhuma técnica científica, não, tá? É minha opinião, somente. É assim, você pega um caderno, tá? Pra você anotar as coisas que você vai fazer. Lembrei, esse cara, eu tô louca, eu não fiz um planejamento de novo, eu não fiz planejamento, vai dar certo. Lembra do livro que eu falei, o italiano que escreveu? Esse italiano, ele fala muito de que o aluno precisa ter essa hora a mais, né? Então temos uma hora de aula, uma hora estudo em casa. E como é que ele falou para esse estudo em casa ser feito? Você vai pegar um caderno e vai escrever, não vale digitar, tá? Ele diz que são habilidades diferentes que o cérebro assimila. Então precisa realmente de caneta e papel, tá? Então pensa no seguinte, pega um caderninho, qualquer um, eu peguei um Fofo-X, porque eu adoro coisas fofas, e começa a escrever, normal, aqui, eu vou pegar, ele tá todo rabiscado esse meu, porque eu uso para as minhas anotações, mas especificamente assim, você vai escrevendo aqui suas aulas normal, que tá tendo de conteúdo, né, normal, tá? Isso, seu caderno. Mas durante a aula, sempre vai ter um ou outro conteúdo de vocabulário que você vai aprender. Uma palavra nova. Sei lá, alguém chega e pergunta, professora, como é que eu digo mesa? Todo mundo sabe essa, não vale, né? The book is on the table, table, mesa. Mas tá, como é que eu digo mesa? E tu, vixe, eu também não sei como é que é mesa. Aí a professora vai e escreve no quadro. Então importante, tudo que você for escrever, que a professora escrever no quadro, escreva no seu caderno, tá? Mais especificamente vocabulário. Ela escreveu mesa. Vai pro fim do caderno e faz uma lista aqui, como se fosse o seu dicionário, tá? Você vai escrever de trás para frente no caderno, como se fosse o seu dicionário. Você vai escrever as palavras novas que você tá aprendendo naquele dia, tá?
E aí em casa, você vai olhar o dicionário para ver quais são as traduções, a pronúncia, sempre o dicionário tem as barrinhas com som, é legal de você aprender as pronúncias. Hoje em dia, com tecnologia, tem os sites, né? Sites da Cambridge, por exemplo, Cambridge Dictionary. É maravilhoso, porque ele tem para você ouvir a pronúncia. Você clica lá e tem a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Show de bola, top demais. Então é legal para você ouvir a pronúncia. Cria uma frase com aquela, né? Table eu botaria de cara. The book is on the table, né? Tem que ter. Então assim, é importante que vocês tenham. Mas só anota aquela palavra que é nova para você. Se você já sabe a palavra, tipo, meu coleguinha perguntou o que é table e eu já sei, eu não vou me meter e dizer table. Não é isso não. Deixa o professor lá responder. Mas você não precisa anotar, porque essa é uma palavra que você já sabe. Entendeu? Por quê? Porque aí no final, gente, vocês têm todo o conteúdo no seu caderno e atrás todo o vocabulário que você está aprendendo. E volta e meia, sei lá, cada 15 dias, rever essa lista com os exemplos que você criou, tá? Se você não souber nenhum exemplo, olha no dicionário, sempre tem exemplo. Mas é legal que você crie, porque fica mais pessoal. Quanto mais pessoal, melhor. Tá bom? Bom, já estamos aqui passando dos 20 minutos, então deixa quieto, vamos para o próximo vídeo, aí sim eu falo um pouco mais para vocês em relação a técnicas de estudos. Ou assim, de pouquinho em pouquinho eu vou passando um pouquinho para vocês, tá certo? Fico em busca de feedback de vocês fiquem à vontade para comunicar o que vocês quiserem, sugerir o que vocês quiserem, porque meu intuito aqui é apenas que a gente troque experiências. Né? E eu deixar aí um portfólio das coisas que eu tenho aprendido, das coisas que eu tenho vivenciado na minha vida e que está sendo importante para mim, para poder ressaltar e compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, caso vocês queiram, sintam-se à vontade para se comunicar comigo, ou aqui pelo YouTube, ou nas redes sociais. Quem tem meu Instagram pode seguir, fica à vontade, e lá também eu respondo, tá certo? Beijo para todo mundo, qualquer coisa, tô por aqui. Bye, bye!